Quero chamar aqui à mesa, com grande alegria, o nosso convidado, Gonçalo Moraes Galvão. Ele é graduado em filosofia, pós-graduado em ciência política, formação em psicanálise pelo Instituto SEDE Sapientes, mestre em psicologia, membro do Fórum São Paulo, da FCL Brasil IFE, e membro de escola AME. E aí, quero agradecer mais uma vez. E aí vou passar a palavra, lembrando que o almoço vai ser às 13 horas. É, pode ser. E a gente volta às 14h20. Pessoal do Zoom, 14h20 a gente retorna, viu? Depois do almoço, por conta aqui do pequeno atraso que tivemos no início. Vou passar a palavra agora para Gonçalo. Obrigado. Bom dia. Eu também quero agradecer a delicadeza, cuidado e a, a alegria. A gente fica até sem palavras, né? Então, assim, é muito bom. Eu disse isso ontem, eu vou repetir. É muito bom ser bem acolhido. Isso conta, né? Isso conta. De algum jeito, isso tem efeitos, né? Eu escrevi um texto, vou lê-lo, mas não sei se. Acho que dá para a gente transformar isso talvez em conversa também, né? Que é uma coisa que eu gosto, né? Então, se quiserem interromper, interferir, não há problema nenhum, né? Eu costumo brincar dizendo que quando alguém levanta a mão e participa e interfere, me salva de mim mesmo, então isso é ótimo, né? É muito bom, né? Então fiquem à vontade. Eu intitulei Cartel, Invenção Lacaniana. O cartel, invenção de Jacques Lacan, pode ser tomado como uma de suas singulares contribuições à psicanálise. Ao invés de recorrer a estruturas hierárquicas ou burocráticas, Lacan propôs um dispositivo coletivo de trabalho. Coletivo de trabalho, que visava sustentar a transmissão da psicanálise sem ceder à tentação da verticalização dos saberes. Ele afirma, abre aspas, para a execução do trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno grupo. Cada um deles se comporá de no mínimo 3 pessoas e no máximo 5, sendo 4, a justa medida, mais um encarregado da seleção, da discussão e do destino a ser reservado ao trabalho de cada um. Essa invenção, fecha aspas, essa invenção não é apenas uma solução de reviramento na organização, mas uma resposta institucional ao risco de que a psicanálise se tornasse mero saber dogmático, reproduzido em moldes universitários ou de relações de poder institucionalizados. O cartel preserva a singularidade frente à homogeneização, sustentando a lógica do não todo, nem massa indiferenciada, nem indivíduo isolado. Como se lê em um dos textos de Sandra Berta a respeito, no cartel há uma produção de trabalho que visa a elaboração de um saber que está vinculado com a questão de cada um. Em abril de 75, Lacan dirá, abre aspas, usei a palavra cartel, mas na verdade é a palavra cardo que está atrás, quer dizer, a palavra dobradiça, fecha aspas. Essa metáfora é reveladora.
O cartel é a dobradiça, o eixo, o ponto de articulação que permite o movimento entre o singular e o coletivo, entre o saber que se decanta da experiência e sua transmissão na escola. O cartel não se encerra em si mesmo, mas lança um produto para a escola, para o fazer escola, seja em jornadas, encontros, debates. Em 1980, no Decollage, o Lacan, né, retoma e formaliza essa experiência. 4 se escolhem para empreender um trabalho que deve ter um produto, seu produto. Quero dizer, um produto próprio de cada um e não coletivo. Esta exigência radical por uma produção rigorosamente individualizada e de modo artesanal põe em xeque a própria noção clássica de autoria e sociabilidade acadêmicas, pois insere no coração do laço institucional o paradoxo de uma solidão compartilhada. Ao examinar a história das instituições psicanalíticas antes do advento da Escola Freudiana de Paris, percebe-se que o modelo dominante herdado da Associação Psicanalítica Internacional operava sob uma lógica estritamente vertical e centralizadora, fortemente inspirada em modelos corporativos, eclesiásticos ou militares. Nesses arranjos, o analista de data funcionava como detentor de um saber e de um poder soberanos, transmitido por meio de uma cadeia de sucessão burocrática que transformava o candidato em um eterno devedor intelectual e clínico de seus supervisores e analistas. Esse esvaziamento da força revolucionária do inconsciente gerava uma esterilização teórica sistemática, em que os analistas em formação se limitavam a replicar os dogmas e as defesas conceituais estabelecidas pela cúpula governante, com o intuito evidente de obter aprovação institucional e uma certa progressão na carreira. Contra esse cenário de amortecimento do desejo e saturação do saber, Lacan formula o cartel como um corte epistemológico e de reproposição institucional. Isso é muito importante, né? Reproposição institucional. Estruturando uma, aspas aqui, é engraçado porque aí a Vera resgatou, acho que um texto em que alguém também chama disso, máquina viva de desidentificação, eu chamei. Ah, você pegou um autor que também falou de máquina, né, de cabeças. Sim, as cabeças. É. E eu chamei de. Ela dá as provas de como o funcionamento Ah, do eixo e dos fios do algodão no açúcar faz. que bacana, muito bacana. Eu chamei de máquina viva de desidentificação. A escolha numérica do 4 como a justa medida e do intervalo dinâmico de 3 a 5 participantes visa, do ponto de vista estritamente estrutural, minar as condições matemáticas e imaginárias necessárias para a proliferação das dinâmicas de massa estudadas por Freud na psicologia das massas e análise do eu. Freud havia demonstrado que a coesão de um grupo humano tradicional repousa sobre a introjeção de um mesmo ideal de ego no lugar da falta e a consequente identificação recíproca dos membros entre si. Processo que anula a divisão subjetiva e faz o coletivo funcionar como um bloco siderado por um único ponto. Ao estabelecer o cartel como pequeno grupo composto por sujeitos que se escolhem mutuamente com base em um traço de ignorância e desejo de saber, está posta, de certa forma, uma implicação, uma proposta que implode essa homogeneidade imaginária e convoca cada participante a manter-se dividido
e desperto perante o seu próprio tema de investigação. O saber deixa de figurar como uma mercadoria acumulada ou uma herança aristocrática para se afirmar como um produto residual, extraído da borda, do furo, que constitui o inconsciente de cada um. A vitorização dessa estrutura, descentrada e refratária à alienação de massa, é confiada ao elemento supostamente heterogêneo do dispositivo, o mais um, cuja, veja, elemento supostamente heterogêneo, cuja função clínica e política exige um manejo que se dará somente a partir da conformação de cada cartel. E isso é extremamente importante, né? Como é que é no funcionamento que o mais um vai, é naquele funcionamento que esse mais um vai poder operar, né? E se deixar operacionalizar também, né? E se fazer operado, vamos dizer assim. Não só depois o mais um se localiza. Não como líder do cartel, não como mestre ou censor que avalia o desempenho dos cartelizantes, nem um analista sênior, né, encarregado de aplacar as angústias teóricas ou dirimir as controvérsias textuais por meio de uma palavra final de quem sempre sabe. Pelo contrário, sua inserção visa introduzir uma dismetria intransponível no seio do pequeno grupo, operando como fiador da falta e o guardião da ânsia que impede o cartel de coagular em um pequeno feudo ou em uma célula de cumplicidade narcisista. Topologicamente, se os quatro cartelizantes tendem a fechar uma superfície imaginária de identificações e debates especulares, o mais um intervém como a linha que fura essa superfície. Lembrando continuamente e talvez seja uma linha vermelha, né? Lembrando continuamente que o saber não é propriedade de ninguém e que o outro é barrado. O mais um está encarregado de apressar o trabalho, de questionar as certezas prematuras, de desautorizar a formação de jargões institucionais confortáveis e de velar pelo destino a ser reservado ao trabalho de cada um, forçando a passagem do falatório intramuros para a exposição pública. A sua presença impede o surgimento da transferência dirigida a um sujeito suposto saber personificado, pois ele sistematicamente recusa o lugar do analista de data que detém a interpretação correta do texto do Freud ou do texto do Lacan. O mais um põe em jogo constantemente a causa do desejo de trabalho, redirecionando o amor à verdade e a transferência imaginária para uma transferência que sustente uma produção que tem como mira um produto, onde o próprio inconsciente e a escrita dele se depreende são acolhidos como aquilo que pode advir. Ao operar na posição de resto e de operador de corte, o mais um assegura que o saber produzido no cartel permaneça estritamente singular, fragmentário, não todo. Essa articulação mecânica e dinâmica do dispositivo ganha uma dimensão ontológica e topológica renovada quando Lacan aproxima o termo cartel da raiz etimológica de cardo, a dobradiça que sustenta e possibilita o movimento de abertura e fechamento de um portal. A imagem da dobradiça é conceitualmente rica, porque ela não se confunde com nenhuma das duas superfícies que ela interliga. Ela habita a zona de fronteira, o limiar exato que permite a comunicação e a torção dialética entre o consultório do analista e a ágora da escola. Se cada cartel que se faz coloca em movimento algo que permite a existência do cartel do passe,
que eu não consigo pensar isso diferente, né? Os cartéis é, têm uma, uma intimidade com o cartel do passe, né? Ou seja, fazem xixi de porta aberta, não tem jeito, né? É uma intimidade nesse ponto. Um não é sem o outro, né? Um é para o outro de algum jeito, né? Eu acho que isso é importante que a gente também não perca de vista na nossa escola, né? Como que a nossa escola faz isso? Porque é nosso, né? É o nosso modo de fazer, né? Podem existir outros. Esse é o nosso modo de fazer, né? De tentar fazer, né? Se cada cartel que se faz coloca em movimento algo que permite a existência do cartel do passe, então a clínica psicanalítica, de certa maneira, está em jogo. A clínica psicanalítica, por sua própria natureza ética e metodológica, desenrola-se sob o mais estrito segredo e na intimidade radical da transferência, correndo o risco constante de desbancar para o isolamento autista, para o segredo místico ou para o solipsismo teórico, se não encontrar canais adequados de transmissão e debate público. O cartel funciona precisamente como esta dobradiça estrutural que extrai o analista de sua solidão clínica e o insere no debate coletivo da escola, garantindo que o saber decantado na experiência do divã seja depurado, formalizado e submetido à crítica de seus pares. Sem a dobradiça do cartel, a escola de psicanálise degeneraria rapidamente em uma burocracia vazia, uma casca administrativa inteiramente desligada do real da clínica, preocupada apenas com a gestão de cargos, títulos e mensalidades. Por outro lado, sem a articulação com a escola, o cartel perderia sua destinação ética, tornando-se um grupo de estudos privado e estéril que se esgota na autossatisfação narcisista de seus membros. A exigência estrutural de que o cartel lance um produto para a escola, seja por meio de intervenções em jornadas, publicações, revistas, apresentações institucionais ou debates abertos, assegura que o metabolismo do laço analítico permaneça vivo, oxigenado pela contingência do real e pela transmissão viva do discurso analítico. Para conferir uma fundamentação rigorosa a essa dinâmica de interdependência descentrada, a teoria institucional, né, a teoria do Lacan, recorre à formalização matemática e geométrica do nó borromiano, estrutura que assume um papel central no último período do ensino do Lacan como modelo por excelência para pensar o funcionamento clínico e o laço coletivo. Desta forma, o nó borromiano de três elos, que enlaça os registros do real, do simbólico e do imaginário, possui a propriedade fundamental de que nenhum elo se sobrepõe ou comanda os demais. E a ruptura é interessante, né? Acho que no 22 que o Lacan vai falar da... Ele usa um termo para dizer, olha, os três estão em relação na mesma proporção. Acho que é a equivalência, né, que ele usa. É, que nenhum elo se sobrepõe ou comanda os demais. E a ruptura ou retirada de qualquer uma das argolas provoca a imediata e total desconexão de toda a estrutura. Quando transposto para a lógica do cartel, o modelo borromiano demonstra que o pequeno grupo funciona como uma rede de singularidades amarradas pela transferência de trabalho, onde cada cartelizante e o mais um constituem elos indispensáveis e insubstituíveis para a sustentação do nó coletivo. Por isso que, né, a saída de um, por exemplo, né, desfaz, né? Mesmo que se reproponha, não é mais o mesmo cartel, né? Vai entrar mais alguém ou vai ficar sem aquele sujeito, né? Ou seja, é outra coisa, né? Isso eu acho é impressionante.
né? Isso é algo de uma, né, que a gente vive na experiência da proposta do cartel, mas que tem efeitos, né? A gente percebe os efeitos né, na conformação de grupo, né? E de um grupo que diz exatamente isso, né? Que cada um está ali a partir do seu próprio desejo, né? Do seu próprio enlaçamento, como é que cada um se enlaça ali. Ao contrário das estruturas burocráticas tradicionais e universitárias, onde as peças são inteiramente intercambiáveis e os indivíduos podem ser substituídos sem alterar, aspas, né, sem alterar o funcionamento da máquina governamental, no cartel, a saída de um único membro desfaz o laço da amarração, forçando o grupo a se confrontar com o real da separação e a repensar os termos de sua, né, junção. O nó borromiano serve, portanto, como uma demonstração visual e matemática de que o cartel é regido pela lógica do não todo, em que o coletivo não forma uma totalidade fechada ou um universal abstrato, mas sim uma coleção de singularidades enumeráveis, que se sustentam mutuamente a partir de suas próprias divisões e furos epistemológicos. Essa recusa em ceder à totalização burocrática do universalismo abstrato vincula-se de forma direta à crítica implacável que Lacan dirige ao discurso da universidade ao longo de seu ensino, especialmente no seminário 17. No discurso da universidade, o saber científico ou conceitual ocupa a posição de comando e dominação, agindo como um sistema que visa normalizar os sujeitos, eliminar a divisão subjetiva e apagar a contingência do sintoma sob o império de uma verdade previamente estabelecida e dogmatizada. Quando a instituição psicanalítica adota o funcionamento universitário, ela põe a perder a virulência da psicanálise, pois transforma o analista em um técnico da saúde mental e o saber do inconsciente em um compêndio acadêmico fossilizado. Nesse sentido, pode-se pensar que o cartel pode ser tomado como uma máquina de guerra concebida por Lacan para subverter o discurso universitário, né, no interior o discurso da universidade no interior da escola de psicanálise, que restitui ao sujeito a responsabilidade integral por sua formação. Assim, o saber não está dado de antemão no lugar do outro. Ele é uma produção residual, um resto que se escreve à medida que o cartelizante se depara com o real de sua ignorância e com o limite de sua produção, preservando a subversão freudiana contra as tentativas de domesticação acadêmica. A urgência histórica e clínica em sustentar essa subversão contra os desvios burocráticos manifestou-se com clareza trágica institucional nos acontecimentos que cercaram a dissolução da Escola Freudiana de Paris e a imediata redação do texto Decollage. Após 16 anos de funcionamento, Lacan constatou que a instituição havia sucumbido progressivamente aos mesmos males que ela fora criada para combater. E a gente falava ontem, né, o quanto que isso se faz presente, né, e que a gente precisa cuidar disso, né, o cuidado que a gente precisa ter com isso, né, nós não estamos imunes a isso, né. Frente a essas condições que asfixiava a transferência viva de trabalho e transformava a escola em uma sociedade corporativa tradicional, Lacan realiza um ato clínico e institucional drástico em janeiro de 80, declarando unilateralmente a dissolução da escola freudiana de Paris. Esse ato de corte visava liquidar as transferências massificadas e os efeitos de grupo que paralisavam os membros. Lembrando que parte dessas transferências massificadas estavam dirigidas, inclusive, ao próprio Lacan. Né? Isso é impressionante, né? Por isso que é ato, né? Inclusive. Ah, ah, forçando-os a se confrontar com a falta e com a responsabilidade de suas próprias posições éticas. Em março, no texto Decollage,
esse título que evoca, né, dá para a gente escutar tanto descolamento da velha estrutura e decolagem para uma nova aposta, né? Só pegando pelo som, né? Descolar e decolar. Lacan formaliza a experiência acumulada e recoloca o cartel no centro geométrico de seu projeto institucional. Isso não é qualquer coisa. Ele afirma que o cartel é o único dispositivo capaz de impedir o retorno do recalcamento burocrático, desde que se respeite escrupulosamente a sua temporalidade curta e a exigência de um produto rigorosamente singular. O cartel surge, então, como um antídoto contra a eternização do laço institucional, estabelecendo que a rotação dos membros e a dissolução periódica do pequeno grupo são condições estruturais indispensáveis para que o saber não vire dogma e a escola permaneça como um espaço aberto à surpresa do inconsciente. Essa reiteração tardia da função do cartel joga uma luz definitiva sobre a distinção clínica e conceitual crucial que separa a transferência analítica, em sentido estrito, da transferência de trabalho que deve reger a vida institucional na escola. A transferência clínica, tal como se desdobra no dispositivo do divã, fundamenta-se sobre a suposição de saber dirigida à pessoa do analista, gerando um forte investimento libidinal. Isso fica claríssimo lá nos textos da técnica freudiana, né, quem está retomando esses textos, gerando um forte investimento libidinal e intensos efeitos imaginários de amor. Idealização e dependência que são necessários para sustentar o trabalho de associação livre e a interpretação dos sintomas e que terão de ser manejados para um bom destino. No entanto, se essa mesma modalidade de transferência for transposta sem modificações para o interior da escola de psicanálise, ela produz efeitos devastadores, como a formação de seitas, a submissão cega a líderes institucionais e a paralisação do pensamento crítico sob o peso da palavra do mestre. A transferência de trabalho, por sua vez, constitui uma torção ética e topológica dessa dinâmica, né? Então, tem um para além desse momento da transferência, em que o investimento pulsional e o amor ao saber são extraídos da pessoa do analista, né, no caso, e direcionados, né, recolocados para a causa psicanalítica, para o enigma dos textos e para a elaboração clínica, ou seja, a tentativa de transmissão do analítico. O mais um no cartel opera precisamente como um agente dessa torção fundamental. Ao recusar encarnar o sujeito suposto saber e ao frustrar as demandas de idealização e orientação dogmática dos cartelizantes, o mais um introduz o corte necessário para que a transferência clínica se converta em transferência de trabalho. Pensando nesse vetor, né? A aposta é que o amor ao mestre ceda lugar ao desejo de saber e à urgência da escrita, transformando a dependência imaginária em responsabilidade simbólica. A destinação ética dessa transferência de trabalho realiza-se plenamente na exigência do produto do cartel, cuja natureza individual e refratária ao consenso coletivo reitera a aposta de Lacan na solidão do ato analítico. Conforme explicitado em Decolagem, o produto de um cartel deve ser estritamente próprio de cada um. Esse próprio ecoa, né? Uma escrita singular que testemunha o modo como o sujeito foi afetado pelo percurso de leitura, pelo real de sua prática clínica ou pelos impasses teóricos debatidos no interior do pequeno grupo. Essa insistência lacaniana desfaz qualquer ilusão coletivista ou comunitária em relação ao dispositivo do cartel, demonstrando que o laço social da escola não visa anular o indivíduo na massa, mas sim fornecer a matriz coletiva necessária para que a escrita singular possa emergir e ser transmitida.
O ato de produzir um texto individual e lançá-lo para a escola constitui um momento de virada fundamental na formação de um analista, pois exige que ele saia da posição confortável de consumidor passivo do saber dos grandes mestres e assuma publicamente o risco de seu estilo e de sua própria interpretação teórica. Esse processo, e é muito interessante isso, né? Porque mesmo que seja o primeiro cartel, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Mas o primeiro cartel, né? A pessoa vem com aquele modo acanhado, né? Falando, ai, né? Não, é, é, já está ali, né? A ordem disso, né? Desse estilo que começa a apontar, que começa, né? O próprio sujeito vai se dando, né? Conta disso, né? Então, tem uma importância isso, né, grandiosa. Esse processo aproxima o cartelizante do princípio ético fundamental de autorizar-se por si mesmo e com alguns outros, revelando que a maturidade clínica de um analista não se mede pela sua submissão cega aos dogmas institucionais, mas sim pela sua capacidade de extrair da opacidade do inconsciente uma escrita nova e responsável. No cenário contemporâneo do século XXI, marcado pela hipertrofia dos algoritmos de controle, pela mercantilização desenfreada da saúde mental, pela proliferação de manuais diagnósticos estatísticos que visam classificar e silenciar o sofrimento humano, e pela exigência de terapias breves, utilitaristas e padronizadas, a invenção e os cursos que são aí também oferecidos, né? A invenção do cartel lacaniano resguarda uma atualidade política e clínica revolucionária. O cartel sustenta-se como uma autêntica trincheira de resistência ética contra a burocratização do espírito e a homogeneização do laço social impostas pelo discurso do capitalismo contemporâneo, combinada com o discurso da universidade. Ao preservar o furo no saber, ao valorizar a ignorância adulta como motor da pesquisa e ao apostar em um laço coletivo baseado na transferência de trabalho e não na identificação de massa, o cartel demonstra que a transmissão da psicanálise não pode ser realizada por meio de franquias pedagógicas ou diplomas de validade universal. A psicanálise só se transmite se for reinventada por cada sujeito, um, a partir do real de seu sintoma e de sua divisão subjetiva. Como dobradiça flexível, potente e topologicamente amarrada, o cartel continua a articular o consultório particular do analista e a ágora da escola, garantindo que o discurso analítico não recue diante dos impasses e das violências de sua época e permaneça rigorosamente fiel à subversão originária do inconsciente freudiano. Obrigado. Vou falar um pouquinho aqui agora as ressonâncias aí, né? E o efeito do trabalho do Gonçalo para mim. E aí depois eu vou passando a palavra. É, essa questão que ele trouxe com o cartel com uma dobradiça, e o eixo de ponta articulável que permite o movimento entre o singular e o coletivo. Eu achei bem interessante ele trazer essa perspectiva. É, e aí, eu achei interessante quando ele trouxe, já um pouco mais para frente, trazendo o lugar dos analistas de data, num outro tempo, e um eterno devedor intelectual e clínico de seus supervisores. E aí, e aí é interessante porque a gente fala aqui também nessa perspectiva, às vezes, desse trabalho em cartel, de trazer aqui os produtos como dar prova
mas como a perspectiva é diferente, né? Porque a essa lógica do eterno devedor intelectual, isso que era produzido, é como se instituísse sempre um outro, né? Tivesse sempre um outro, um desejo né, direcionado a um outro. E que se a gente for pensar o que é que se decantaria e o que estaria aí na lógica, né? Do que é que seria que se abrir a contingência até do desejo do analista, seria um dar a provas, mas que tem a ver com a causa, né? Não com outra. É exatamente, acho que na via dessa destituição, de alguma forma, dessa queda desse outro. E aí, quando ele traz essa perspectiva, relembrando aí esse lugar da analista de data e o funcionamento hoje, a lógica que se tem, aí eu achei bem interessante. É, essa, esse outro ponto que ele trouxe, que do lugar da falta e consequente identificação recíproca do mínimo princípio, o processo anula a divisão subsidiária, o coletivo funcionar como bloco siderado por um único ponto. E aí, assim, que é interessante pensar nessa perspectiva do cartel, porque cada um vai do seu ponto, né? Não existe um único ponto. Cada um vai do seu ponto, do seu tempo, de sua questão. Apesar de, às vezes, estar ali para estudar o cartel, a gente vai estudar, ler o seminário da ética, mas que o que está ali em jogo, cada um vai com seu ponto, digamos assim. É, E uma coisa que acho que é trazida em vários pontos aqui do trabalho é isso que não é da lógica de um saber que se acumula, não é da lógica desse conhecimento, mas é algo do que se vai se decantando. E aí, em vários pontos, isso me ressoa, eu achei isso bem bonito, assim. É, e uma coisa que você foi trazendo, né, no seu trabalho, que aponta, inclusive, para um pouco da lógica que a gente está também vivendo hoje, que tem coisas que aí que é da experiência, da psicanálise, e que a gente tinha até conversado um pouco no almoço, que o próprio funcionamento dessa proposta do cartel e tudo, e a ética a qual se é regido, vai exatamente na contramão dessa perspectiva, já que não é uma acumulação, já que não é dessa lógica que você trouxe até aqui, de um consumir passivamente, né? Algo aí, e aí a gente pensar aí em toda a lógica que a gente está vivendo hoje, né? Pensando nas graduações, em psicanálise, pensando aí também na regulamentação, como isso tudo vai numa lógica que vai na contramão, digamos, na ética que a psicanálise propõe, e essa lógica aí da experiência psicanalística. É, Uma pergunta que eu queria, na verdade, trazer, que aí é uma questão mesmo que me veio, que eu queria lhe escutar um pouco falando sobre, que você trouxe a questão da função do mais um e do lugar que tem a função do mais um no cartel, mas em alguns momentos eu escutei dessa forma, eu queria ver um pouco como é que você poderia trazer isso, que a questão é se essa função do mais um, apesar de a gente, na hora da declaração, a gente colocar lá, né, quem é o mais um, e colocar na ficha, mas se essa função, no contexto do cartel, essa função pode circular entre os cartelizantes, né? Apesar de ter um nome ali que é dado, mas que de alguma forma, em algum momento, alguém assume essa função ali, que não necessariamente é esse que a gente colocou ali na fichinha. Só para pensar um pouco, né, a respeito disso. É, E aí, até isso que você trouxe também a respeito de aposta do cartel de não cair na casca administrativa inteiramente, né, enfim, preocupada com a gestão de cargos, títulos e mensalidades, que me veio também essa questão até do que do funcionamento do cartel também acaba ressoando no funcionamento até das funções e da permuta, de que forma poderia ser feita uma articulação com isso em relação a né, algumas funções aí na escola. É,
Deixa eu ver um outro ponto que me veio. Aí, outra coisa que você trouxe que eu achei interessante, que também sem a escola não há um cartel. Porque eu já escutei em alguns outros contextos, não, bora fazer um cartel, mas por que precisa? Não, a gente faz um cartel aqui, como se fosse um cartel, e na verdade, sem a escola, né, sem essa orientação, o que é que seria, né? Então, que aí você marca isso daqui, eu acho que é importante isso que você trata, que tem essa orientação à escola, porque o que é que seria, né? E aí você marca bem isso. E se não. é, E é esse aspecto que você trouxe de que às vezes também essa questão é, do que não é à toa, digamos assim, esses quatro da justa medida, de que forma esses números, né, do cartel, eles se articulam com a topologia, isso que você trouxe aí, né, que se um se desfaz, se um sai, se desfaz o cartel, e que às vezes até para a gente que está na comissão de cartéis, a gente fala, não, mas fulano saiu, será que a gente não pode continuar? E que aí tem essa estrutura topológica que você trouxe aqui de uma forma tão interessante, resgatando aí, né, a letra de Lacan e trazendo aí esses exemplos de funcionamento e que também e aí esse do depois, que quando algum dos cartelizantes daquele momento sai, que é a dissolução, que é interessante se confrontar aí com esse real da separação e repensar os termos de sua associação. No a posteriori, o efeito também dessa dissolução, o que é que ela pode também, e que isso acaba sendo também um trabalho, né? Que pode até, de repente, despontar para um produto, né? Os efeitos dessa dissolução. Então, vou só trazer aqui mais alguns pontos até para poder trazer aí é, fazer circular, mas que eu achei interessante essa diferença que você traz de uma forma tão essa questão da transferência de trabalho, né, do que pode se cair aí também com a transferência de suposto saber, e de que não é disso que se trata, e que há que se ter aí, né, um cuidado em relação a isso, porque senão corre-se o risco aí também, né, no contexto do cartel, é, e vou trazer só uma citação que vou desse final, assim, que eu achei muito bonito, que eu tinha até comentado, que é isso que você trouxe quando você vai falar dessa questão do, do da maturidade clínica, né? Que aí que eu acho que também é a partir de algum tempo, de decantar e de alguns giros que podem ser feitos aí, que é esse processo aproxima o cartelizante do princípio ético fundamental de autorizar-se por si mesmo e com alguns outros, revelando que a maturidade clínica de um psicanalista não se mede pela sua submissão cega aos dogmas institucionais, mas sim pela sua capacidade de extrair da opacidade do inconsciente uma escrita nova e responsável. E aí que seria a partir disso, talvez, que a psicanálise, né, nessa lógica dessa transmissão, ela estaria nessa lógica de ser reinventada por cada sujeito no a um. Quando cada um sai dessa lógica do acúmulo de conhecimento, mas lida com esse saber que falta e que, de alguma forma, é convocado, né, a partir do que é causado, a colocar aí também sua libras de carne, digamos assim, né? E aí eu fiquei trazendo aí esses pontos que me ressoaram aí do seu belo trabalho. Então, e aí vou agora passar a palavra.